O Trilhas da Democracia, desse domingo 11 de maio, Dia das Mães, dialoga sobre os ataques à educação pública, o duplo ataque, dois dos vários ataques desferidos contra a educação pública no Brasil, um partindo daqueles que não respeitam o caráter laico da educação pública, e o segundo partido de setores privatistas, privatizantes. Nós recebemos hoje duas convidadas, duas professoras, duas presidentas de sindicatos de professores e professoras do Brasil, a professora Ivete Caetano, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Ivete, mais uma vez. É um prazer recebê-la de novo no Trilhas da Democracia. Muito obrigada pela oportunidade do sindicato estar aqui falando com tanta gente que defende a educação e agradecer especialmente a você essa oportunidade e pelo seu compromisso com a educação. E a professora Valquíria Olegário Mazeto, presidenta da Associação dos Professores do Paraná, sindicato de professores e professoras. Seja muito bem-vinda, Valquíria. Prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. O prazer é meu, Marco. Quero também agradecer aí a possibilidade de poder participar, junto com a Ivete, companheira aí de longas batalhas, né, e de poder ter aí contribuir para esse debate importante, né, nesse Trilhas da Democracia. Como o programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 9 de maio, não será possível, por razões óbvias, fazer a leitura das perguntas e comentários feitos pelo chat. Bom, vamos começar esse nosso diálogo falando dos atentados ao caráter laico da educação pública. E eu acho importante, da minha parte, historiar um pouco como é que esse programa foi organizado e o que aconteceu entre o surgimento da ideia de organização desse programa e esse dia de hoje. Eu fui procurada por uma professora que faz parte da coordenação do Sintep, com essa sugestão de fazer de organizar um programa sobre aquilo que é chamado de intervalos bíblicos, que vem acontecendo já há algum tempo nas escolas da rede estadual de Pernambuco. Eu acatei a sugestão, entrei em contato com Ivete, solicitei que Ivete fosse convidada a participar do programa e também pedi ao companheiro, camarada Normando, que divide o Trilhas da Democracia comigo, que indicasse algum nome da região Centro-Sul, e aí a escolha da professora Valquíria. Feito isso, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, num centro de ciências sociais aplicadas. E no intervalo de uma disciplina que eu ministro na UFPE sobre o sistema prisional, eu convidei os alunos, as alunas, a acompanharem esse programa que vai ao ar, está indo ao ar nesse domingo, e fiz uma pergunta, né, isso no momento imediatamente anterior ao intervalo, se elas já tinham ouvido falar de intervalos bíblicos. E, para minha surpresa, praticamente todas as alunas levantaram o braço. Ou seja, no momento em que elas estavam no ensino médio, e isso já faz, como elas estão a disciplina do 7º período, elas cursaram o ensino médio há cerca de 3 anos. Não é? Então, surpreendido, chamei o intervalo, fui tomar um cafezinho, e quando eu me direcionava para a cantina onde se vende o café,
eu me deparei no corredor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Eu me deparei com esse mural que agora está sendo exibido. Existe uma publicidade, né, da Chapa 1, que concorreu às eleições para a direção do ANDE, Sindicato Nacional. Existem mais dois cartazes, né? E eu vou agora mostrar a foto, né, o zoom, nessa imagem, que é essa que aparece agora, escrita: você é cristão, cristã, ou deseja conhecer mais sobre Deus? Existe um QR Code embaixo, então isso é para você. Agora, o CCSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco, tem intervalos bíblicos e alguns pontos de exclamação. Ou seja, né, o tema é mais atual do que nunca. Não apenas a ideia inicial era essa, fazer a discussão desse avanço, né, não das religiões, mas de uma determinada religião, né, ao caráter laico das escolas públicas de ensino fundamental, médio, né? Mas, na verdade, esse risco, essa ameaça já está presente dentro da Universidade Federal de Pernambuco, pelo menos. Não é? Ivete, eu começo por você. O que representam esses intervalos bíblicos dentro do conjunto de ataques à laicidade do ensino público que tem ocorrido na sociedade brasileira, pelo menos nos últimos 10, 15 anos? Eu te pediria fazer uma análise, né, sobre esses ataques, o desenvolvimento, quando teria surgido o desenvolvimento disso nas escolas do estado de Pernambuco ou outros estados que você tenha conhecimento, e quais são as medidas, quais são as reações que o Sintep tem levado a cabo para se colocar, vamos dizer, em defesa do Estado laico, em defesa de uma educação pública de caráter laico. Por favor, Ivete. Marco, eu acho que esse tema nos lembra uma frase de Paulo Freire, que ele diz assim: educar é um ato de amor. E aí, quando ele fala isso, a gente sabe que ele não está dizendo que a gente tem a nossa profissão por amor, mas que a gente faz a nossa profissão com amor. Mas, ao mesmo tempo, e ele completa a frase dizendo assim: educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. E, realmente, defender a educação pública em todos os seus sentidos, para todos e todas, sem discriminação, né, sem preconceitos, realmente nos põe no lugar que nos exige coragem, ainda mais quando o tema é um tema religioso, né? É um tema religioso e nós temos toda uma legislação que protege, né, as liberdades fundamentais e também que protege contra qualquer tipo de preconceito e discriminações que possam haver, né? O Estado nosso tem, na sua Constituição Federal, toda uma legislação já consolidada sobre isso, né? Como é que começou isso aqui em Pernambuco? Começou quando o Sintep recebeu muitas, digamos, denúncias de professores e de estudantes que estavam se sentindo constrangidos, estavam sofrendo preconceitos e discriminação da sua opção religiosa. Eu vou citar só duas questões. Uma foi uma escola que estava dando nota para os alunos que participassem da procissão mariana, né? Que é uma atividade da Igreja Católica. Outras denúncias que nós recebemos de estudantes foi que na quadra da escola, que a quadra da escola é para o aluno, nos intervalos ou nos horários de aulas, jogar, né, socializar, interagir, contribuir nessa formação que é tão importante, que a gente já viu que a pandemia
provocou com o isolamento social, né? Você está socializado na escola, principalmente com seres como adolescentes e jovens, é fundamental para garantir sua saúde psíquica. Então, estar junto dos outros é fundamental. Então, os alunos procuraram, inclusive o Sintep, para dizer que na quadra da escola estava acontecendo cultos, né, religiosos, que não dizia respeito à sua religião e que ele estava querendo jogar e estava sendo ocupado, inclusive, com o uso dos aparelhos de som da escola, o espaço público estava sendo apropriado. Então, assim, eu estou citando só 2 exemplos, mas tem outro exemplo, que é, os alunos estavam fazendo as suas atividades religiosas na sala de aula, ocupando um espaço que é para todos e não para alguns, porque a sala de aula a gente sabe que é o espaço onde os alunos ficam no intervalo, porque não tem um espaço onde eles possam ficar. E aí, estava no horário de almoço dos professores e das professoras, e os alunos entraram em transe, e os professores tiveram que levar os alunos para a UPA, para a emergência. Então, aí também mexendo, inclusive, com o tempo de trabalho do professor, que é um tempo de descanso. Então, são uma série de questões que o sindicato foi procurado para poder se posicionar. E o Ministério Público chamou o Sintep, inclusive, porque recebeu também denúncia, chamou a Secretaria de Educação. Então, a polêmica aqui começou a partir de uma audiência pública que o Ministério Público chamou o Sintep e a Secretaria de Educação, e a gente, pela lei, a gente tem o dever de dizer a verdade quando uma autoridade nos chama, né? E a gente relatou vários episódios que as pessoas tinham procurado, estudantes e professores, o Sintep, para dizer que se sentiu constrangidos, se sentiu roubados no seu direito de liberdade religiosa. Ivete, isso aconteceu há 10 anos, é isso? Só para Não, isso é agora, recente. Não, mas esse episódio, por exemplo, dessa professor, que atribuiu uma nota, Não, conceito, é recente. São recentes, né? É recente. Todos esses episódios são bem recentes, bem quentinhos, como a gente diz aqui em Pernambuco, né? E aí o Sintep, ele tem essa postura muito, mesmo em questões polêmicas, a gente tem posicionamento sobre isso porque é nossa responsabilidade. Por exemplo, quando a gente não tem a responsabilidade, o Ministério Público nos provoca para tomar uma posição. Por exemplo, em caso de assédio. Se o sindicato não se posicionar, a gente é acusado pelo Ministério Público de estar conivente, né? Então, a gente é obrigado pela lei a ter uma posição. Então, o que é que existe sobre... Nós temos a Constituição Federal, que já define como é que isso deve ser. Nós já temos a LDB, né? Em vários... vários artigos definem como é que isso deve estar previsto nas escolas. E a escola, a gente precisa entender que a escola é o Estado, é um espaço estatal, portanto, público. Porque às vezes as pessoas pensam que o Estado é uma coisa meio que simbólica, assim, que não tem concretude. A escola é um espaço estatal. Você fala assim, o Estado é laico, a escola é o Estado, portanto, ela deve ser laica, né? Então, o que é que a legislação da Constituição Federal, da LDB, diz, né, sobre a questão do que é o espaço da escola, né? O artigo 19 da Constituição diz que o Estado é laico, né, e prevê essa questão, mas também, pela legislação, o espaço da escola é o espaço de guarda. E cabe à escola zelar pela integridade física, emocional, e garantir todos os seus direitos fundamentais e também impedir que haja qualquer forma de constrangimento, de discriminação, de preconceito. Isso está na lei, tanto na Constituição Federal como na LDB, né? Em todas as diretrizes educacionais. Então, a gente não pode receber uma denúncia e a gente lavar as mãos, como se diz, e a gente fazer de conta que as pessoas não estão fazendo a denúncia. A escola tem um papel de guarda e de garantia dos direitos fundamentais, né? E aí é um direito fundamental a liberdade religiosa, é um direito fundamental, assim como é um direito fundamental também a laicidade daquele espaço. Então, esse é o debate que está acontecendo, porque alguns setores com interesses eleitorais, isso eu tenho dito aqui claramente,
eles querem dizer que a gente, ao defender a laicidade, a gente está sendo contra a liberdade religiosa. E não é. Eu sou religiosa, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha igreja, mas na condição de servidora pública, no espaço público, eu não posso fazer proselitismo, eu não posso fazer propaganda da minha igreja, da minha religião, para criar adeptos. Inclusive, o STF já tem posição sobre isso, né? Você não pode, ao defender um direito fundamental como a liberdade religiosa, como foi que o STF disse assim, isso caracteriza abuso de direito. Isso não é o SINTEP que está dizendo, é o STF que já disse. Nos casos, por exemplo, que é aqueles casos onde você está no ônibus, que é um espaço público, e você é obrigado a ouvir várias atividades religiosas, né, que aí não é uma religião só. O STF já tem posição sobre isso, sobre as atividades religiosas nas prisões e nos espaços públicos, como, por exemplo, ônibus e metrô. Eles caracterizaram isso como abuso de direito, né? Então, há uma falsa polêmica entre liberdade religiosa e laicidade, que eles criam como se quem estivesse defendendo a laicidade está sendo contra a liberdade religiosa. E não é o caso. Nós defendemos os dois direitos. É porque, de fato, Ivete, a liberdade religiosa que nasce com o pensamento liberal, né? No século XVII, a partir da obra do John Locke, né? Quando fez a defesa da liberdade de religião, deixou claro que essa liberdade religiosa dos indivíduos em relação ao Estado se dava em função da proteção do universo privado particular dos indivíduos. Então, existe um espaço apropriado, privado, onde as pessoas podem exercer essa liberdade religiosa, que são as igrejas, os terreiros, os templos. Ali é o espaço apropriado e o Estado não pode intervir sobre esses espaços. Só que existe uma concepção... Então, o próprio pensamento liberal deixou clara a diferença entre o espaço público e o espaço privado. E isso se aguça com o pensamento republicano, né? Quer dizer, nesses espaços públicos, o que deve prevalecer é o bem comum, né? O que deve prevalecer é exatamente aquilo que unifica as pessoas. E as religiões têm uma natureza privada. Então, quando se insere dentro desse espaço que é público, na verdade, existe um atentado contra essa ideia do bem comum. Para além do fato, e eu gostaria de ouvir também a Valquíria e depois retornar a você, Ivete, que, veja, nas escolas em geral, né, nas escolas de natureza pública, incluindo a universidade, não é o espaço, né, de se ler a Bíblia como um espaço de alcançar Deus, fazer uma religação com Deus. Por isso que existem as ciências da religião que fazem, na verdade, estudos de natureza científica sobre as diversas religiões, sobre a textualidade e etc. Então, para além de tudo, existe uma desinformação, inclusive, sobre as correntes políticas, as teorias políticas que estão no fundamento da própria ideia de liberdade religiosa. Mas, de toda forma, te ouvir agora revela a gravidade dessa situação, né? Em função do que aconteceu com os alunos, né? Antes de mais nada, contra os alunos e os alunos. Deixa eu ouvir um pouco a Valquíria para dar um pouco o panorama do que acontece no estado do Paraná, na região centro-sul, e depois eu volto a você, Ivete. Por favor, Valquíria, isso acontece também no estado do Paraná? Então, bom dia. Não desta forma. Nós não temos essa prática aqui no estado, nem notícia aqui dos estados do sul. A gente se deparou com essa organização do intervalo bíblico, né, a partir dos relatos dos companheiros e companheiras aqui do Pernambuco, mas nós temos uma organização também na sociedade e de entidades religiosas
muito mais ligadas ao protestantismo, vamos dizer assim, porque, né, as matizes religiosas são das mais variadas, mas a gente vê uma organização maior dentro dos pentecostais, neopentecostais, de ocupação dos espaços da escola ou dos espaços públicos. Aqui nós tivemos grande enfrentamento na organização deles, na construção das conferências de educação. E agora, nós tivemos recentemente uma conferência extraordinária para poder chegar ao documento de referência nacional, que vai para o debate nacional agora, e aí a gente vê essa organicidade deles, a organização deles, tanto de intervenção no que diz respeito à organização da educação em termos de concepção, mas também o que a gente vai vivenciar agora no debate nacional do Plano Nacional de Educação, de uma intervenção direta deles, do que pode, o que não pode, e aí é nos temas principalmente, né, da inclusão do gênero, da diversidade sexual. Então, aqui a gente não tem essa organização deles com intervalo bíblico, são ações mais pontuais em algumas regiões, em que você a partir da permissão da direção da escola, o ingresso de um ou outro grupo que vai fazer uma célula, que eles chamam, né, que é essa organização de um grupo que vai fazer oração em determinado momento, mas não assim tão organizado, tão sistemático, como a gente tem observado aí no Pernambuco. E aí passa muito pelo debate, mesmo que não tenha essa organicidade, o debate da laicidade também é muito forte aqui e muito difícil de se fazer nos mesmos patamares que a Ivete traz. Né? É muito comum a gente encontrar nas escolas, né, aqui a gente acompanha boa parte das redes municipais e também a rede estadual toda, da prática escolar, de fazer a oração do Pai Nosso na entrada das aulas, bota todos os alunos enfileirados. É uma forma de botar ordem e tranquilizá-los, mas que poderia ser feito com qualquer outro instrumento que não necessariamente uma oração que marca uma matriz religiosa. Porque o grande debate nós temos a disciplina de ensino religioso nas escolas, não obrigatória e facultativa para os alunos, mas acaba que todos eles acabam fazendo, e a disputa é sempre essa, assim, porque é que pode numa escola entrar, seja para fazer uma oração, seja para organizar os estudantes durante um intervalo, aqui de forma pontual, porque é que é possível e aceitável que seja de uma matriz religiosa, mas não é possível que sejam de outras. Esse é o grande embate. E mesmo dentro de uma matriz, que aí a gente parte dentro do cristianismo, por que o protestantismo é aceitável e não outras, por exemplo, como, né, a Ivete cita ali, de situações que passam, então, por exemplo, pelo catolicismo. Isso que nós estamos falando ainda dentro do processo de uma organização com base cristã. Né? Agora, se eu pego as religiões de matriz africana, aí sim, a gente tem aqui uma organicidade dos pais e da comunidade num combate ao trabalho com os elementos que marcam essa religiosidade, né? Seja ela outras, e aí a gente vai fazer sempre essa confrontação, fica sempre de um lado as religiões de matriz africana, que são criminalizadas, né, pelas religiões de base cristã, mas a gente vê muito menos ainda, seja o judaísmo ou qualquer outra organização ou fé, né, outra forma diferente de organizar a religiosidade das pessoas sendo explorada. E aí, termino essa minha primeira intervenção com a mesma afirmação que a Ivete faz. Assim, a nossa grande luta sempre é afirmar do espaço laico, da laicidade do espaço público. Eu venho de uma base protestante, assim, né? Eu venho de uma base pentecostal, e o meu enfrentamento sempre é esse, seja no espaço da minha religiosidade, com quem eu discuto, ou seja na escola, fui diretora de escola, aqui de dizer, uma coisa é a minha fé, como eu tenho ela, como eu professo, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, as bases com que eu acredito dentro da minha fé, mas ela é privada. Eu não posso transformar aquilo que é da minha fé privada em política pública. Eu não posso transformar aquilo que eu acredito
em regra pública. Eu não posso impor isto aos demais utilizando do espaço público, da estrutura pública. A escola precisa respeitar todos os espaços, assim como é o Estado brasileiro. Eu, na minha religiosidade, o outro na dele, precisa ter espaço para professar ou não professar. Cada um vai administrar a sua espiritualidade do jeito que quiser. Agora, o que eu não posso é ter o uso do espaço público da escola, e aí sim nós fomos acusados há pouco tempo atrás de doutrinadores, né, do espaço da escola de doutrinação, porque aquelas crianças estariam ali cativas, era um público cativo nosso, progressistas de esquerda na doutrinação. O uso da escola pelos aspectos religiosos, aí sim é uma doutrinação, porque eu tenho um público que está ali e ele é exposto a uma única versão, uma única vertente religiosa, e aí sim é um processo de doutrinação, porque eu não abro a possibilidade para o diferente, para o contraditório, para outras matrizes, para fazer esse debate. Então, eles têm aí vocês têm aí no Pernambuco muito forte organizado o intervalo bíblico, o Marco trouxe, inclusive, na universidade, mas é importante destacar que essa apropriação do espaço público, e aqui a gente está tratando nesse bloco das igrejas evangélicas, ela tem um caráter de dominação política. A Ivete abriu a fala dela citando Paulo Freire como a educação como um ato de amor. Ele é um ato, e o próprio Paulo Freire também vai nos alertar de que educar é um ato político. Então, quando eu opto por dizer a uma pessoa como ela tem que pensar, como ela tem que se vestir, como ela tem que relacionar com as outras pessoas, como ela tem que avaliar as outras pessoas a partir de uma matriz religiosa, eu imponho à pessoa uma matriz política de como vê o mundo, de como organiza o mundo, de como se relaciona com as pessoas, de como avalia as pessoas, e isso compõe a estruturação da escola. O Marco está no espaço da universidade, nós no espaço da educação básica, mas é isso que a gente precisa olhar mais amplo, que não é uma discriminação, não é proibir, né? Não, muito pelo contrário, é a ampliação desse espaço, um espaço democrático, em que a gente pode oferecer aos estudantes, sim, e tem disciplinas para isso, regrada pela legislação, como é que eu ofereço a eles a possibilidade de conhecer como os povos se organizam a partir da religiosidade, mas não posso impor uma como especial ou favorita, ou que vai organizar o espaço da escola, porque é uma intervenção política também, e a gente tem visto isso nesses últimos anos, na organização política do país, em que pessoas, né, lideranças políticas, pessoas que estão aí, influenciadores, usam da religiosidade para marcar uma posição política, ou para condenar, ou para promover uma posição a determinado tempo. Ivete, só uma última questão, queria te ouvir antes da gente passar a discussão sobre um segundo ataque à educação pública, que são os ataques privatistas, né? Veja, a gente pode, como você fez, né, buscar fundamento para a necessidade de se combater esses ataques de caráter religioso, né, de introdução de elementos religiosos, de discussões, de oração, né, nesses intervalos bíblicos, com base nos textos legais, na Constituição, na LDB, etc. Mas, na verdade, se a gente for pensar aqui como ativistas sindicais, políticos, pensadores, né, trata-se, na verdade, de uma luta por hegemonia, uma luta por direção ético-política, né? Como é que se faz essa disputa, né, por hegemonia, por direção ético-política, ético-cultural, nesses espaços que são os espaços da educação pública? Traduzindo, quais as lutas devem ser feitas para que a escola, independente do nível, né,
o antigo primeiro e segundo grau, ensino médio fundamental, a universidade, o nível superior, o que deve ser feito, quais as lutas que devem ser empreendidas a fim de construir obstáculos a essa tentativa de entrada dentro desses espaços que tem uma outra função, tem um outro escopo, tem um outro objetivo. Por favor, Ivete. Eu queria, Marco, falar sobre o que você comentou sobre como defender a liberdade religiosa. Ela nasce com as ideias liberais, né? Você resgatou aí Locke. E é porque antes não existia liberdade religiosa. Eu acho que assim... Existiam guerras religiosas, né? Exatamente. E assim, o que existia eram os estados absolutistas, onde existia uma junção entre Estado e religião. A gente tem grupos hoje políticos querendo retornar aos estados, né, onde tinha essa característica dos estados absolutistas, que eram o Estado e a religião era a mesma coisa. Aí, exatamente as ideias liberais nasceram para dizer que o indivíduo, a pessoa, tinha direito a ter, de forma individual, as suas ideias, né? Porque só quem tinha direito a ter ideias era o Estado absolutista. O Estado absolutista podia matar, podia aprisionar, né? Podia enforcar, e podia definir qual a religião que você ia ter. Então, a liberdade religiosa, que é fruto das ideias liberais, ela nasce em contraposição a exatamente os estados absolutistas que não permitia isso, que era exatamente a junção entre Estado e religião. E eu digo sempre, nós já vivemos isso na história da humanidade. Ao ter Estado e religião ligados umbilicalmente, o que é que vai acontecer? Quem estiver no poder vai definir e impor a sua religião. Era assim. Assistam um filme, A Noite de São Bartolomeu, que é exatamente uma das guerras que a França sempre viveu, guerras entre os protestantes e os católicos, né? Quando assumia um rei católico, mandava matar todos os protestantes. Quando assumia um rei protestante, mandava assumir todos os católicos. Então, a gente que é professor, e principalmente de história, a gente já viveu isso, que alguns grupos políticos hoje querem retomar, que é o Estado não ser laico, que é o Estado ter religião. Isso dá em morte, isso dá em assassinatos em massa. Como eu disse, assista a Noite de São Bartolomeu, que ocorreu na França, em Paris, em 23 e 24 de agosto de 1572. Veja. Então, a humanidade já aprendeu, né, e os liberais passaram a ter força exatamente porque isso acontecia, as guerras religiosas, né? Então, o que a gente está vendo é quem vem dessa criação das ideias liberais, retomando as ideias que já foram superadas no passado, mas que, por motivo de disputa de poder, motivo de disputa eleitoral, que isso dá voto, dizer que tem fé, dizer que é de Cristo, né? Eu sou, mas eu, por exemplo, com relação àquela denúncia da escola, da procissão mariana, eu adoro procissão. Eu acho uma coisa extremamente forte. E minha mãe consagrou todas as 9 mulheres a Maria, né? Porque ela vem da religião católica. Agora, eu, como representante no serviço público do Estado, eu não posso concordar que um aluno seja excluído de uma nota porque ele não vai para uma procissão mariana. Então, é o recorte da laicidade que protege o direito fundamental e a liberdade religiosa. A população precisa saber disso, porque esses políticos que estão fazendo isso, ou eles não assistiram às aulas de história, principalmente, ou eles assistiram, mas querem ter isso como estratégia de poder, de ocupação de espaço de poder. E aí resta aqui ao movimento sindical
Ivete, nós não podemos ser chamados de comunistas porque estamos usando argumentos liberais. É isso. Exatamente. É. Eu não sou nem liberal, né? Porque eu não defendo só as liberdades individuais. Mas nesse tema também sociais. Sim, eu não defendo só direitos individuais. Eu defendo direitos sociais, como saúde, educação. Sim, eu estou dizendo que nessa questão da laicidade do Estado, a gente não precisa recorrer, né, aos teóricos do movimento socialista comunista, basta retroceder à gênese do pensamento liberal, ou seja, é alguma coisa muito mais atrasada do que se possa imaginar, quer dizer, porque a gente está lidando aí com a pré-modernidade. Quer dizer, quando a gente faz a defesa da laicidade, a gente está lutando com a pré-modernidade. Então, na verdade, esse risco que está acontecendo é dessas tentativas de nos voltar no tempo a um período anterior à modernidade. Mas, por favor, Ivete, conclua para a gente passar a discussão. Eu acho que a nós que estamos de frente dessas instituições, com a perspectiva de garantir direitos individuais, sociais, direitos fundamentais, direitos humanos, eu acho que uma das principais questões é, primeiro, a gente entender que essa luta não é individual, ela é coletiva, e que a luta coletiva ela exige coragem, porque a gente ouviu muito dizer, vocês vão entrar nessa questão, eu disse, nós não entramos, nós fomos chamados, nós fomos acionados, nós fomos inquiridos, tanto pela base como pelo Ministério Público, a dizer o que o sindicato pensa. E, para isso, a gente precisa ter coragem. Eu acho que isso a gente não tem medo, porque a gente, quando faz uma luta coletiva em defesa dos direitos, é isso que nos ampara, é isso que nos posiciona na sociedade. E, ao defender a laicidade da escola pública, né, isso exige coragem, mas nós temos porque nós defendemos exatamente os direitos fundamentais, individuais, sociais e o direito humano, que é o espaço da escola pública, para todos e todas, sem racismo, sem discriminação, o direito de todo mundo ser o que tem que ser, o que quer ser, né? Sem nenhum tipo de constrangimento ou impedimento. Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, é uma das lutas nossas, das nossas frentes, né? De lutas sindicais, e é o debate que a gente está fazendo com os professores, trabalhadores de educação, com os estudantes, com as instituições, que nós temos muitas instituições religiosas. Nós fizemos plenárias aqui com instituições da Igreja Protestante, da Igreja Espírita, da Igreja Católica, e a gente tem os segmentos dessas igrejas que defendem a liberdade religiosa, né? Você pode ter até atividades na escola religiosas, contanto que essas atividades sejam interreligiosas. Ela congregue todas as religiões. E ainda assim elas têm que ser ecumênicas, elas não, né? Podem ser obrigatórias, porque você atividades tem ecumênicas, né? Você tem estudantes que não têm religião nenhuma, e você tem que respeitar no espaço da escola aquele estudante que não tem religião nenhuma, né? Você não pode também estar lá na Constituição Federal, né, no artigo 19, no artigo 33 da LDB, toda a legislação que prevê a relação entre educação e religião. Por exemplo, a LDB prevê no seu artigo 33 o ensino religioso para o ensino fundamental, só para o ensino fundamental. Mas o ensino religioso não é o ensino de uma religião. Ele não pode ser proselitismo. Proselitismo, a palavra vem de prosélio, né? Que é catequizar. Então, o ensino religioso, inclusive, que está previsto na legislação, no artigo 33 da LDB, diz, inclusive, que você não pode catequizar para nenhuma religião. Ele tem que ser plural. Ele tem que ser, né? Ele não pode promover a exclusão, nem a discriminação, nem o racismo religioso. Então, eu acho que a gente já tem legislação suficiente que dá conta daquilo que a gente defende, que é o Estado laico. E defender o Estado laico, a escola laica, é defender o direito para todos e todas, sem afetar a liberdade religiosa, nem as liberdades individuais de ninguém.
Muito bem. Valquíria, vamos agora para o nosso momento antiliberal, ou pelo menos antineoliberal. Vamos falar um pouco sobre essa onda privatista que também chega à educação pública. Como a gente recebe notícias do que está acontecendo no estado de São Paulo, e eu queria que você trouxesse informações do que está acontecendo no estado do Paraná sobre esse avanço de uma iniciativa que tende à privatização da educação pública. Por favor, Valquíria. Eu vou aliar os dois temas, porque eles têm muita relação. A gente tem uma pesquisadora, a professora Adriana, que ela vai dizer que a privatização da educação ela pode acontecer sendo a privatização do currículo, a privatização da gestão ou a privatização da oferta. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui, por exemplo, nessa parte primeira, sobre o avanço ou essa ofensiva das igrejas evangélicas sobre a educação, de fazer o intervalo bíblico, ou sobre intervir, e aí se juntam a outras, a ala conservadora da Igreja Católica, quando eles fazem intervenção, por exemplo, na formulação de leis, como o Plano Estadual de Educação, entre outros, é um movimento... Opa. Travei. Travou. Valquíria, tu pode voltar atrás só no teu argumento? Isso, eu acho que esse movimento que a gente está discutindo no primeiro bloco, das igrejas evangélicas, mas também sobre as escolas, mas também de quando elas se juntam a outras, por exemplo, um segmento mais conservador da Igreja Católica, na intervenção e na disputa de como as leis vão ser formuladas, a gente está tratando de uma privatização do currículo, que é o que é que nós vamos ensinar nas escolas. Como é que a escola pública vai formar a classe trabalhadora? A disputa é sempre como eu quero a classe trabalhadora servindo o sistema, servindo, no nosso caso, o capital, que é o que rege, hoje, boa parte do sistema econômico, social, cultural. E aí a gente tem que remeter ao Althusser, que vai dizer que o Estado ou o sistema vai ter várias frentes que são chamadas de aparelhos ideológicos. Onde que eu crio esta consciência? Onde que eu faço as pessoas pensarem como eu quero que elas pensem? Onde que eu vou doutrinar? Eu vou usar uma palavra que eles gostam, que a direita gosta muito de usar. A igreja é uma delas, então as religiosidades vão ser um desses aparelhos, e a escola é outro deste aparelho. Quando você alia dois aparelhos desse, a igreja com o seu potencial intervindo sobre a escola, você tem uma ação conjunta massificadora daquele pensamento que eu quero que seja construído na cabeça das crianças e dos adolescentes. Por que eu digo isso? Porque aqui no Paraná, que está sendo um laboratório para as políticas privatizadoras da educação, a gente tem outras frentes, outras ações já no país inteiro. A Ivete esteve com a gente ali na CNTE, que a gente tem feito esse debate bastante, porque a Internacional da Educação tem feito debate sobre a privatização da educação, porque o capital internacional se organizou, primeiro, para ditar a regra para a educação, segundo, para se apropriar do dinheiro da educação. Porque na grande parte dos países, e aqui no Brasil, a gente tem definido pela Constituição e por outras legislações uma parte do recurso obrigatória para a educação. Então, há sempre dois grandes interesses. Primeiro, se apropriar do dinheiro. Segundo, dizer o que é que a gente vai ensinar na escola, que é o currículo, a parte ideológica. Então, aqui no Paraná, a gente começou nesse processo de privatização do currículo com as escolas militarizadas. Então, criou dentro daquele programa ainda anterior do ex-presidente inominável, que era a escola cívico-militar. Aqui no Paraná, ela foi ampliada para um programa estadual. Mesmo que o decreto federal tenha sido revogado, o governo do estado manteve o modelo
aqui a gente tem quase 400 das 2.200 escolas estaduais, a gente tem quase 400 funcionando no modelo cívico-militar. A gente tem também, em menor número, não chega a 10, as escolas militares, que é diferente, porque elas deixam de ser escolas da rede estadual e passam a ser unidades da Secretaria de Segurança Pública que fazem um convênio para ofertar educação. Mas as cívico-militares a gente tem num grande número e ela é constituída a partir do ideológico, né? Esse ideológico formal que a gente vem enfrentando nesse último período. Deu resultado do ideológico? Não. As premissas que eram oferecidas aos pais funcionaram, que era ter ordem, segurança, que era isso que era vendido? Não. O que a gente tem hoje é a presença de um militar já aposentado, reformado, ganhando R$ 5.500 para estar dentro das escolas. Ele ganha mais do que nós, professores em início de carreira, ganha mais que os funcionários de escola, para abrir e fechar portão e cantar o hino com os estudantes no início de cada período. Mas tem a figura militar lá dentro, tem essa aura militar. E o que tem acontecido? A gente cresceu o volume imenso de assédio aos nossos adolescentes, nas nossas crianças, assédio sexual mesmo, agressões, porque essa pessoa não está preparada para lidar com aquela faixa etária dos nossos estudantes que estão lá dentro. Então, a gente está vivendo caos aqui com esse termo das escolas militarizadas. Na sequência, o governador fez o que eles estão chamando aqui do tal do programa Parceiros da Escola, que é passar a gestão da escola para uma empresa privada. Então, esse modelo, com as suas variações, nós temos pelo menos 4 estados onde a gente está enfrentando isso com bastante dureza. O Paraná, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Então, esses governadores, e aí são muito alinhados politicamente, né, tem uma matriz ideológica por trás, eles têm feito isso. São Paulo, Rio Grande do Sul, colocou na Bolsa de Valores, né, leiloou as escolas para empresas que quisessem fazer essa gestão. Aqui no Paraná, um modelo é diferente. Eles fizeram uma consulta para a comunidade escolar para saber se queriam, e aí escolheram as empresas do jeito que eles quiseram. E em Minas Gerais, é uma OS, né, que também está lá suspensa hoje pelo Tribunal de Contas, a ampliação do projeto. Então, esse outro modelo, ele é pior do que a escola. A militarizada é muito ideológico, né? Mas o dinheiro, a gestão da escola continua com a rede pública. Nesse modelo, que no ano passado foram aprovados aqui, nós temos 83 escolas funcionando nesse modelo, o Estado passa todo o dinheiro para uma empresa fazer toda a escola. A justificativa é que é uma gestão só administrativa, mas não, tem intervenção pedagógica, que eles podem contratar os professores. Então, nós estamos neste modelo há 3 meses de funcionamento, que começou em larga escala em fevereiro deste ano. E aí o caos é o mesmo, ou pior, do que o relatado nas escolas cívico-militares. A gente está hoje com monitoramento dessas escolas, montando o dossiê, alimentando as denúncias que nós já temos, seja de pedido de ação de inconstitucionalidade no Supremo, sejam as ações que nós temos aqui no Estado, no Tribunal de Justiça, das barbaridades que aconteceram no processo. Mas é nítido a intencionalidade. Eu vou fechar minha fala desse bloco reforçando o início dela. Seja pela igreja, da religiosidade, seja da cívico-militar, a militarização, seja de repassar isso para empresários, tem sempre um mesmo fundo, um mesmo objetivo. Primeiro, o ideológico, né? Como é que nós, classe trabalhadora, como é que os nossos filhos têm que pensar, se comportar diante do capital, da exploração, que a igreja faz essa conformação também. Olha, Deus quis assim, então não vai enfrentar, para que bater boca com o patrão? Você está ganhando pouco, mas é de Deus, uns vão ganhar muito, vocês vão ganhar pouco, vai trabalhar num trabalho precarizado, mas fique feliz, porque é a porta de emprego que Deus abriu para você, sem questionar
todo um sistema e o que leva os nossos adolescentes, nós a termos acesso apenas a trabalhos precarizados, muitas das vezes. Então, tem uma conformação também feita pelas religiosidades para que se aceite o que o sistema colocou. E aí, claro, no caso militar, nem vamos dizer, de um país com uma herança muito forte ainda, e a parte ideológica e a apropriação dos nossos recursos para fazer isso no nosso lugar. Ivete, Valquíria deu esse panorama, né, principalmente desses estados que são governados por governadores alinhados a essa direita conservadora, protofascista, se vocês quiserem, neofascista em alguns desses estados. Como é que isso acontece no estado de Pernambuco, da governadora Raquel Lira? Alguma dessas dimensões da privatização que Valquíria acabou de expor aparece dentro desse governo que já tem 2 anos, chegando a 2 anos e meio? Por favor, Ivete. A gente sabe que, a gente que estudou formação social brasileira sabe em que momento do capitalismo nós nos encontramos. E a gente sabe que o capitalismo, quando está em crise, ele busca formas, né, de novas acumulações de lucro, né, e de acumulação de capital. E a gente está vivendo um momento desse. Né? O capitalismo está vivendo em crise desde a década de 70, tentando reconfigurar as novas formas de acumulação que entraram em crise a partir da década de 70. Eu acho que, dialogando aí com a fala de Valquíria, né? E eu acho que disputar esse mercado, que é o mercado, né, garantido pela educação, principalmente da educação básica, porque a privatização na educação superior já começou há muito tempo. Na educação básica, eles estão ainda iniciando esse avanço nesse espaço, né, que, digamos, é o espaço da economia que não está ocupada pela iniciativa privada. Aqui em Pernambuco mesmo, mais de 86% dos estudantes nessa faixa etária até 17 anos está na rede pública. Está na rede pública. Então, é um filão de mercado ainda que precisa ser explorado na visão desses privatistas e liberais. Então, essas propostas de privatização das escolas públicas respondem a essa necessidade de lucro. Né? A gente que é de história sabe que as guerras sempre foram promovidas para disputar território e matéria-prima. Né? Então, isso é um território da economia não ocupado pelos capitalistas. Então, são novas formas para ir buscar lucros, que, na realidade, o que está colocado aí nessa questão dessas propostas de privatização. Né? A governadora de Pernambuco, ela tem na sua composição política aqui, né, um conjunto de partidos, né, e ela vem do PSB, inclusive, que é um partido muito mais, digamos assim, liberal socialista, mas privatista também, porque ele tem o seu viés privatista, porque ele defende as fundações como a Fundação Lemo, né, na definição das políticas públicas, mas ela, para ganhar, ela se aliou com partidos, inclusive partidos realmente ligados ao bolsonarismo, tem na sua composição do governo, mas como política educacional, a gente ainda não teve esse tipo aqui em Pernambuco de ataque. Né? Inclusive, do ponto de vista religioso, eles disseram que vão cumprir o que determina a Constituição Federal, Confederal e a LDB. Né? E do ponto de vista do avanço da privatização da escola pública, a gente sabe que não é só isso de forma, digamos assim, escancarada, como né, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, né, que aí realmente é colocar as escolas, as ações na Bolsa de Valores, que é o que São Paulo faz. Né? Existem outras formas de privatização, que você pode privatizar a política de formação, você pode privatizar, né, os materiais didáticos. Então,
essa questão dos setores privatistas dentro da educação, isso é recorrente em vários governos, de várias ideologias, inclusive. Então, aqui tem em Pernambuco, sim, a gente vem fazendo um enfrentamento, por exemplo, na formação. A gente disse na nossa pauta de reivindicações que nós não queríamos que fosse as universidades privadas, os institutos privados, que fizesse a oferta de convênios para especialização, mestrado e doutorado, né? Então, isso existe aqui, mas a gente também conseguiu conquistar que os convênios que vão sair agora, né, daqui para o final do ano, seja com a UPE, seja com a Federal e seja com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Solicitamos também que fosse feito com a Univasf, né, que pega ali todo o sertão. Mas tem, sim, convênios com entidades privatistas, com entidades privadas, né? O governo contratou no seu início por um altíssimo valor a Fundação Getúlio Vargas para apresentar um plano estratégico. E a gente nunca viu esse plano estratégico e os recursos públicos escoaram aí mais de milhões. Então, é porque a privatização da escola pública ela assume várias facetas, inclusive algumas não visíveis, que só são visibilizadas porque o movimento sindical faz as denúncias, né? Aqui mesmo, a questão da contratação de uma entidade, de uma instituição para a Feira do Livro de Pernambuco, é uma coisa que a gente tem denunciado, né? Porque é você privatizar a oferta do material didático, paradidático, que você oferta para os professores, né? Que foi, inclusive, em condições bem ruins no ano passado, ali na expulsão de animais, junto com cavalos, junto com lama, você misturou livros. Então, essa é uma questão também que a gente vai exigir que não aconteça esse ano. Mas Pernambuco tem todas as suas facetas da privatização, mas como no caso, né, no mesmo modelo de São Paulo, no mesmo modelo do Paraná, ainda não tivemos essa digamos assim, ataque, né? Estamos preparados para a luta, assim como o pessoal do Paraná e de São Paulo. Vai ter guerra aqui, se estiver aqui também. Bom, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Gostaria de agradecer a professora Ivete Caetano, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, Ivete. Prazer, mais uma vez, recebê-la e tomar conhecimento e compartilhar com a nossa audiência essa situação que ocorre no Estado de Pernambuco. Muito obrigado, Valquíria. Foi um prazer conhecê-la. Obrigado pelas informações também, pelo compartilhamento das informações vindas aí do Estado do Paraná e sobre essa categorização, né, das diversas dimensões da privatização, né, que estão em curso na área da educação pública. E o Trilhas da Democracia do próximo final de semana vai receber um lutador e uma lutadora da causa dos trabalhadores, né? No sábado, nós receberemos a deputada estadual Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, que vai tratar das condições de trabalho dos trabalhadores rurais. E no domingo, nós teremos o prazer de receber do sul do país o senador Paulo Paim, né, do PT do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre o seu projeto de redução gradual da jornada de trabalho no país. Ou seja, se nesse final de semana, ontem, sábado, com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, e hoje com Ivete Valquíria, a gente tratou da realidade de um trabalhador específico, é o trabalhador da educação, né? No próximo final de semana, a gente vai falar de trabalhadores rurais e da classe trabalhadora em geral no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Ivete, muito obrigado, Valquíria, muito obrigado a vocês que acompanharam o Trilhas da Democracia até agora.
E, mais uma vez, feliz Dia das Mães e também aqueles pais que são mães. Não é? Grande abraço a todos e até o próximo final de semana.